Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje nós temos aí aula de redação. Estaremos trabalhando aí o gênero paródia. Com certeza vocês já conhecem, já estudaram paródia em algum outro momento da vida escolar de vocês. Lembrando que estamos utilizando o módulo 4. Então, para as videoaulas, nós usamos aí o livro de vocês. E para as lives, nós utilizamos materiais complementares, tá? Para que vocês tenham aí mais fontes de pesquisa e, né, para facilitar e ajudar vocês aí nos momentos aí de estudos, tá bom? Então, vamos lá para a paródia. Paródia começa aqui na página 44, tá? Vou pegar uma caneta aqui, página 44. Então, eu vou lendo com vocês aqui os exercícios e, né, relembrando aí o conceito aí, né, de parodiar, de paródia, né? Paródia. O humor é um recurso presente em diferentes gêneros textuais. Então, ele aparece em diversos gêneros. E um deles, no caso, aí é a paródia. Leia os textos a seguir e observe como o humor pode ser empregado para estabelecer o diálogo entre os textos. Então, aqui nós temos dois textos. Esse aqui na letra A, que é uma tirinha, e aqui na letra B, nós temos aqui, né, um trecho aqui, né, que foi saído aqui do site Telecine, né, que fala aqui sobre a Chapeuzinho, deu a louca na Chapeuzinho, né, 2. E aí aqui, né, nós temos uma tirinha que mostra aqui uma situação aí com relação a Chapeuzinho, a história do Chapeuzinho Vermelho. E aí, aqui, isso que eu vou deixar para vocês lerem aí, tá? Aqui na número 1, vem pedindo o seguinte: estes textos pertencem a gêneros diferentes. Identifique-os. Então, o primeiro eu já até comentei. O segundo, né, tá bem visível aqui, né? É um trecho que foi extraído, né, que é um cartaz, né? 2. Ambos os textos dialogam com uma história bem conhecida por crianças como por adultos. Aí, a que história esses textos se referem? Tá bem tranquila essa, hein, gente? 3. Em relação à história original, os textos apresentam os mesmos personagens centrais? Quais? Você vai responder sim ou não. Quais personagens são esses? Personagens centrais são os personagens principais, os que têm maior destaque na história. 4. Apesar de esses textos dialogarem entre si, de que forma cada um deles se diferencia na história original? Então, professora, mas como que eu vou responder isso aqui? Os textos, eles dialogam, ou seja, eles, né, têm aí coisas em comum. Só que existe algo aí que diferencia, tem um ponto aí, não digo ponto, ponto final, mas algum quesito que difere do texto original. E é isso que você vai estar colocando. Então, vamos aqui. Agora, para conceituação aí de paródia, vamos relembrar aqui. O texto produzido como base em outro já conhecido, mantendo elementos do original, alterando-os ou acrescentando-lhe outros e dando história, e dando à história um caráter cômico, recebe o nome de paródia. Normalmente, o efeito cômico é obtido por meio da ironia ou do deboche. Né? Eu acho que quando se diz paródia, vocês, né, sempre vem à mente paródias de músicas. Existem várias por aí, né? Se você joga na internet, aparece uma infinidade, né? Então, a paródia, ela tem essa característica do humor e ela tem também aí essa questão da ironia, né? Daquela questão do debochar, né? Mas isso tudo com respeito, tá? Não confundam deboche com falta de respeito, tá? Gêneros como poemas, letras de música, contos de fadas, caos, né? E uma infinidade de gêneros, eles podem ser parodiados. E aí aqui aparece esse diálogo aqui, né? Estabelecido com textos escritos como textos orais. Isso aqui eu vou ler com vocês, ó. Olá, garotinha. Dei-me um beijo.
e terá uma bela surpresa. Aí quem tá falando aqui, né, é um sapo. Aí, claro. Aí a Magali beija, né, e aí um príncipe, pensei que fosse se transformar num pipoqueiro, padeiro. Então ela fica frustrada, ela não queria príncipe não, né, ela queria alguém aí, né, para oferecer uma pipoca, né, um pãozinho, uma rosquinha, né, um doce aqui da padaria. 5. Essa tirinha faz paródia com que história? A história que tem um sapo, né, a princesa vai lá, beija ele. 6. Explique resumidamente em que consiste a história original. Gente, resumidamente, você vai contar o teor básico aí da história, tá? 7. No primeiro quadrinho da tirinha, Magali caminha em direção ao sapo. O que fica implícito no segundo quadrinho, que elementos auxiliaram em sua conclusão. Gente, o segundo quadrinho, ele é uma linguagem verbal, que no caso aí é uma onomatopeia, uma figura de linguagem. Essa onomatopeia, o que é onomatopeia? É quando você reproduz um som, né, de algo, de uma situação, de algo caindo, do relógio, da cadeira, do beijo, enfim. Então aqui fica muito presente isso e você precisa dessa ideia para estar respondendo aqui a letra B. C. O que levou Magali a acreditar que conseguiria aquilo que desejava? D. Que novidades a tirinha apresenta em relação à história original? Gente, isso aqui vai muito de encontro com aquele texto que nós trabalhamos em redação, em literatura, na verdade, que deu conto de fadas para mulheres modernas, né? Ele também conversa com aquele texto que nós trabalhamos, tá? E. Opa! E. Qual é o efeito de sentido causado pelo emprego desses novos elementos? Mudou o sentido? Mudou o felizes para sempre ou não? E aí agora aqui nós vemos, ó, nós partiremos aqui para a produção escrita. Nós estudamos aí em literatura, nos textos aí que nós lemos aí em interpretação textual, crônicas. E agora nesse caso aqui tem-se aí uma crônica de humor. Então vamos relembrar aí, né, o que é uma crônica. A crônica geralmente é publicada em jornais e revistas. Né? Em meios aí de notícias e reportagens, elas têm, né, como objetivo descontrair, né? Ou seja, dá uma pegada é linguagem oral, tá, gente? Daí a palavra pegada para aproximar com vocês. Então dá essa pegada, dá esse tom de descontração, de humor, né? Tratando aí, né, de forma inesperada, inusitada, coisas que acontecem aí no cotidiano, no dia a dia, tá? Ela, além de divertir, ela amplia a percepção da realidade, onde você observa, por meio de certas crônicas, você consegue ter uma visão diferente de coisas que acontecem todos os dias com você. E aí tem uma crônica que narra aquilo. É uma visão diferente, aí você passa a ter um olhar também diferente. Leia a crônica e observe como o autor transformou um fato corriqueiro em uma história diferente. Então essa aqui, deixa eu só diminuir aqui o tamanho aqui. O que é que vocês vão fazer? Você vai ler em voz alta, treinando aí a sua oralidade, a sua oratória, a questão aí da pontuação, entonação de voz, tá? Os acentos, palavras que às vezes vocês não têm tanto conhecimento na hora da leitura em voz alta. Então, esse momento aí é para essa leitura, que isso aqui nós faríamos em sala de aula. Dá pause, faça a leitura, uma leitura devagar, né, lendo até o ponto. Parou no ponto? Se você não entendeu a última frase, retoma essa frase, para que você faça uma leitura não só por ler em voz alta, mas que você leia e entenda, e interprete, né, e consiga repassar para o outro o que você conseguiu entender aqui. Ou se não quer repassar para o outro, repasse para si próprio, tá? Aí aqui termina aqui, é do Moacir Scliar. Inclusive, é um autor muito trabalhado aí nos livros didáticos. Então, vamos lá, número 1. Em que lugar ocorrem os fatos da crônica espaço vital? Então, é a questão do local, do espaçamento. 2.
quantos personagens participam da crônica, quem são eles. Então, você vai falar lá quantos, né, a quantidade, e vai dizer quem são eles. O narrador está em primeira ou em terceira pessoa? Bem tranquila, né? 4. A linguagem empregada nessa crônica é formal ou informal? 5. A crônica apresenta um fato do cotidiano, uma viagem de avião. No entanto, o que transformou um simples fato em uma situação inusitada, ou seja, inesperada, e também com humor? Explique. Sexto exercício. O desfecho da crônica é surpreendente, ou seja, ninguém esperava por aquilo, né? E quebra a expectativa do leitor. Por quê? Você imagina que vai ser assim, 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 ponto. Mas não, tem essa quebra de expectativa, aparece algo inesperado. Então você vai explicar o porquê, né? Qual que é essa quebra de expectativa e por que que acontece isso. Agora nós vamos partir para a produção de texto. Essa produção de texto é feita no caderno de redação, tá? Que aqui não tem espaço. Tô falando isso porque esses dias eu recebi um texto escrito aqui, ó, nas bordas. Quase morri, quase caí da cadeira, né? Nunca é demais avisar, né? Então, vamos aqui na parte aqui, né, do desenvolvimento de ideias aqui para você construir aí a sua crônica, tá? Vou pegar aqui minha canetinha. Você vai escolher aí, primeiro, é uma crônica engraçada, bem-humorada, né, que provoque o riso aí nos outros. Então, você vai escolher um assunto para você falar aí, né? Para você escrever na sua crônica. Coisas aí do dia a dia, né? E aí até fala aí para você pesquisar em jornal, internet, revista, ou até mesmo o seu dia a dia, tá? Aí, o que você vai fazer? Você vai imaginar, né, nesses fatos aí do cotidiano, situações que possam ser engraçadas, inesperadas. Você vai escolher os personagens. E aí, uma informação muito importante, o número tem que ser reduzido. Então, quer colocar 10 personagens. Não. Então, né, vai virar uma novela. De crônica passa a ser novela. Utilize uma quantidade mínima aí de personagens, tá? Você vai definir a questão do quando e onde, ou seja, tempo e espaço, tá? E aí aqui tá cita aqui que normalmente é em um único espaço. Você vai observar e você vai determinar, né, se você vai participar da história, sendo narrador personagem, ou se você vai só observar. Ou seja, você vai ser um narrador em terceira pessoa. Né? Esboce aí diálogos entre os personagens para dar dinamismo à narrativa. Ou seja, quando você coloca diálogos, quem está lendo a sua crônica, o seu texto, ela fica mais próxima da sua história. É como se ela estivesse lá presenciando, como se ela estivesse acontecendo frente a frente, né, a ela, né, a pessoa que esteja lendo. E aí, o final, ele tem que ser inesperado, tem que surpreender a todos. Tem que ser algo assim que ninguém esperava, tá? E, no caso aqui, bem-humorada, porque é uma crônica de humor. Depois que você pensar em tudo isso, aí você vai colocar em prática, seguindo esse roteiro aqui. Né, o fato aí, né, com características engraçadas, a questão dos personagens, do tempo, espaço, né? Quando você produz um texto curto e conciso, né, usando poucas descrições, não é um texto de 5 linhas, gente, tá? Não é 5 linhas, é um parágrafo. Então, um texto curto, né, 25 linhas, tá? Escrever diálogos entre os personagens, como eu disse anteriormente, a questão do narrador, a linguagem pode ser informal, tá? E o título tem que estar de acordo com o texto. Canso de pegar textos que o título não tem nada a ver. Por quê? Porque coloca primeiro o título para depois escrever a crônica, o texto, a produção textual. Então, o ideal é você fazer o texto e depois colocar o título. Isso aqui, avaliando, isso aqui eu que vou olhar. Isso aqui você observa, né? Quando você for fazer quando você fizer o seu texto, você leia essas perguntas e tente respondê-las dentro do seu texto, para ver se tudo isso daqui encaixa lá, tá? E um aluno perguntou se tinha que responder isso aqui. Isso aqui não é para você responder. Isso aqui é para você observar se a sua crônica, no caso, crônica de humor, né? Se o seu texto está de acordo com o que foi solicitado, com o que foi pedido, tá bom? Meninos, então foi isso.
tá? Nossa aula de hoje. Vocês estarão fazendo aí para casa esses exercícios que eu mostrei para vocês, que são da página 44 a 48. Lembrando que a produção da crônica de humor deve ser feita no caderno de redação. Coloca o cabeçalho direitinho, as informações, a página da atividade e, né, terminou, finalizou, posta lá no Google Classroom, na aba, né, para essa atividade desse dia aqui, que no caso é de 16/11, tá bom? Beijo para vocês, qualquer dúvida, só me chamar, estou à disposição. Cuidem-se e até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, alunos, bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula de informática, seguindo esse conteúdo aí, seguindo essa semana nova, alguns horários novos, algumas novidades, mas são coisas rápidas, final do ano aí tá acabando, estamos encerrando. E pessoal, uma aula muito especial hoje, não que as outras não fossem, mas essa é especificamente sobre um projeto que eu acredito que vocês já estejam sabendo, ou não, ou já começaram a ficar sabendo. De qualquer forma, a gente vai começar a falar um pouco hoje e vamos prolongar esse assunto aí por mais tempo, inclusive nas lives, que agora teremos lives de informática. Vamos ter um momento aí ao vivo, eu e vocês. Demorou, mas esses momentos chegaram. E ao vivo não, ao vivo e online, na verdade, né? E a aula hoje é isso aí, é podcast. O que é podcast? O que nós vamos falar sobre podcast? Vamos falar sobre o que sempre gosto de tratar qualquer assunto com vocês lá da raiz, para vocês entenderem de onde veio, o que é, o que significa. Eu tenho certeza que alguns alunos conhecem, e eu acho que alguns ainda não conhecem, mas vão conhecer, porque conforme vocês estão sabendo, nós vamos fazer o projeto Autoestima, onde vocês vão produzir alguns materiais, onde o último material, o principal, vai ser a entrega de um podcast produzido por vocês e com todo o auxílio, com todo o suporte dos professores. Todos os professores vão estar aí para ajudar vocês. Vai ser um projeto bem legal. Eu tenho certeza que vocês são criativos, vocês são feras e vão fazer aí trabalhos excelentes. E eu estou super ansioso para ver o resultado. E aí, para já preparar vocês para esse projeto podcast, para os alunos aí que vão topar esse desafio, fazer esse material, essa aula vai ser muito importante até para vocês entenderem assim, saberem explicar o que é um podcast, poder falar sobre. E vamos lá, vamos começar falando, a gente vai falar hoje nessa aula, vamos falar mais na live e por aí vai. E aí qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem, qualquer coisa que ficou confusa, qualquer coisa que vocês quiserem a mais, vocês anotem e me passem ou nos meios de atendimento, WhatsApp, Instagram, e-mail, Google Classroom, ou nas lives que nós teremos. Acredito que na sexta-feira, se tiver mudado o dia, me perdoem, mas agora, no momento, enquanto eu gravo esses vídeos, nossas lives estão para sexta-feira. Ok? Então vamos lá, podcast. Primeira pergunta, vocês sabem o que é um podcast? Vocês já ouviram um podcast? Já gravaram um podcast? Eu já ouvi, eu utilizo muito podcast, é uma ferramenta que eu gosto bastante e bora falar dela. Primeiro, de onde surgiu o podcast? O que significa podcast? Já na teoria, ali na raiz da palavra. Pessoal, o podcast ele é uma palavra que é junção de iPod com broadcast. O que é isso? iPod é um aparelhinho que hoje ele é um pouco descontinuado, é pouco utilizado, que inicialmente era um aparelho da Apple, era um aparelhinho de ouvir música. Assim como antigamente tinha os aparelhos de MP3, MP4, um dos precursores e um que fez muito sucesso foi o iPod. O iPod era um tocador de música, você transferia ali as músicas no formato MP3, etc., para o iTunes, e aí você ouvia a música nesse aparelhinho, você pulava de música e tudo mais. E era um aparelho que tinha também acesso à internet. Esse aparelho foi ficando moderno, porém, com a evolução dos outros aparelhos, como os smartphones e os iPhones e os tablets, o iPod ele foi ficando de lado, porque basicamente o iPod só servia para música, guardar fotos, então não compensava você andar com um smartphone, um tablet e um iPod, sendo que o tablet e o celular já têm as mesmas funções do iPod. Mas antigamente
tinha um iPod, e ele era um reprodutor de mídias e inclusive rádios. Tinham rádios, tinham web rádios e tinham as músicas. Então, esse é o iPod. E broadcast é uma forma de transmissão via rádio para programas de rádio diretamente e para televisão. Então, broadcast tem a ver com transmissões online. E aí, basicamente, era programa de transmissão online no iPod. Porque no começo, os podcasts eles eram feitos especificamente para o iPod. Eles surgiram ali para o iPod. Assim como um outro aplicativo, assim, uma curiosidade, o iFood, aplicativo bem popular hoje em dia, quando ele surgiu, ele era um aplicativo feito apenas para o iPhone, por isso o nome iFood. Ele era só do iPhone, e aí esse aplicativo cresceu tanto, que aí passou para os smartphones, para os Androids, e popularizou. Mesma coisa foi com os podcasts. Eles foram criados para o iPod. E era uma forma, eles eram transmitidos via sinal de rádio, que é o sinal online. Essa é a origem do nome podcast. Para o iPod, via sinal de rádio. E o podcast, pessoal, ele surgiu em 2004 por um ex-VJ da MTV, Adam Curry. VJ, por que é VJ e não DJ? Você colocou errado, professor, não coloquei. Porque a MTV, que é um canal muito grande, mundialmente, no Brasil ela foi extinta, né? Não tem mais o canal aqui, mas a MTV, ela tem os apresentadores, né, que tocavam músicas, tocavam clipes, faziam programas musicais, e aí é chamado VJ. VJ é diferente de DJ, então VJ da MTV. O Adam Curry, ele fez o primeiro podcast e disponibilizou em um iPod. E o podcast, pessoal, ele é inspirado no formato de programa de rádio. Ele tem muitas referências aí de programa de rádio. A maior vantagem do podcast, qual é a maior... assim pra tela. Qual é a maior vantagem do podcast? É porque o conteúdo, ele é 100% sob demanda. Você ouve o que você quer, você ouve na hora que você quiser e quando você quiser. Um programa de rádio, vocês já ouviram um programa de rádio? Não sei, deixa aí nos comentários se você já ouviu um programa de rádio. Mas acredito que os pais de vocês, os avós, é porque essa geração de vocês aí não é muito ligada a programa de rádio. Mas aqui meus tios, por exemplo, escutam muito rádio, programa. Então, vocês devem saber o que é um programa de rádio. Os programas de rádio, geralmente, eles têm horário para começar. Começa ali no horário exato, então a pessoa tem que se programar. Assim como o programa de TV aberta, a pessoa ela tem que se programar para sentar ali na frente do rádio, naquele horário. E o programa de rádio, ele é muito específico. Ele geralmente é feito em uma emissora, com conteúdo parecido, com um público igual, e a gente não tem tantas emissoras, não tem tantas opções. Isso é um programa de rádio. O podcast, ele tem inspirações no formato do programa de rádio, mas por ele ficar hospedado offline também, você pode ouvir o podcast, não importa a hora, ele é lançado em um horário, mas você escuta em qualquer horário aquele podcast. Então essa demanda de você poder escolher aonde você vai ouvir, o horário que você vai ouvir, o assunto que você vai ouvir, porque diferente de programas de rádio, podcast existem milhares, então existe de todo tema, de tudo quanto é tipo, feito por todo tipo de pessoa. Então a maior vantagem do podcast referente ao programa de rádio é porque você escolhe, você domina ali como, onde, quando você quer ouvir o podcast. Essa é uma vantagem imbatível. Por isso o podcast cresceu tanto assim. E o podcast, ele tem algumas semelhanças com os programas de rádio. Semelhanças que não são à toa, foram inspiradas, né? São inspirações em programas de rádio. Geralmente todo podcast inicia com uma vinheta. Assim como o programa de rádio tem aquelas vinhetinhas de rádio, o podcast ele também tem as vinhetas de rádio. Um podcast precisa de locutores, um ou mais de locutor. Ele não é só música. O podcast tem que ter ali o locutor. E no podcast, assim como no programa de rádio, ele vai sempre referir a pessoa do outro lado ao interlocutor como ouvinte. Então no podcast, assim como no programa de rádio,
Radialista fala lá, oh, bom dia, minhas ouvintes, meus ouvintes. No podcast é a mesma coisa. Quando se refere ali ao público, né, a quem está assistindo, ele se refere como ouvinte ao interlocutor ali daquele podcast. Então essas semelhanças, elas são inspiradas no programa de rádio mesmo. A vinheta, a musiquinha de fundo, as musiquinhas de intervalo, sempre tem em um programa de rádio, e a maioria dos podcasts tem também. Então muitas das coisas do podcast é a essência dos programas de rádio, que surgiu há muito mais tempo do que podcast. Podcast é uma mídia relativamente nova. Os podcasts surgiram em 2004, o programa de rádio surgiu lá atrás mesmo. Então o podcast aí tem muita referência. Por ser uma mídia relativamente nova, ela não é tão popularizada ainda. Ela já cresceu bastante, né? Aqui no Brasil está começando a crescer ainda mais. E surgiu em 2004, é um bebê. 2004 tem o quê? 20, 16 anos, quase a idade de vocês. Alguns aí tem quase isso. Então é uma mídia aí que nasceu quase que junto com vocês. Então são bebês, assim como vocês. E ela é muito útil em vários momentos. Por quê? Porque a vantagem do podcast é você poder ouvir em qualquer momento. Então você bota o celular aí tocando podcast, você bota enquanto você vai lá lavar uma louça pro papai e pra mamãe. Enquanto você tá ali arrumando casa, você tá ouvindo podcast. Enquanto você tá ali deitado mesmo, sentado, sem nada pra fazer, ocioso, vai ouvir um podcast. Tá viajando de carro, vai ouvir um podcast. Tá tomando banho, bota o podcast pra tocar. Porque o podcast, ele é uma mídia, tem a opção de você fazer tudo isso ouvindo música, claro, mas o podcast, ele tem um entretenimento também. Porque existem vários tipos de podcasts. Engraçados, de humor, de filme, de variedade. A gente vai falar disso agora. Então, ela é muito útil porque você bota ali no celularzinho, bota no fone de ouvido ou bota para tocar em som ambiente e vai fazer suas coisas. Diferente de uma série, de um filme, que você tem que parar, sentar na frente e assistir, o podcast não. Outra das maiores vantagens do podcast é isso. Você deixa tocando e vai lá fazer suas coisas e tá ouvindo, e tá prestando atenção, e tá aprendendo, e tá se entretendo. Não tem aquela obrigação de você ter que parar, sentar e assistir como um filme, como uma série, como um desenho, etc. Então é uma mídia muito útil, até para estudar. Você tá ali lavando louça, tá escutando. Você tá ali deitado e tá escutando. Você tá ali correndo pela casa, mas tá escutando também. Então ele é muito útil em vários momentos e a gente vai falar ainda mais dessas utilidades. Como e onde ouvir? Professor, aonde eu acho um podcast? O podcast, pessoal, hoje em dia, eles são hospedados em vários lugares. Existem vários sites e aplicativos para se ouvir podcast. Eu vou falar alguns para vocês que são bons, seguros e com muita variedade. O primeiro deles é pelo aplicativo Spotify. O Spotify, ele é um aplicativo de música e também podcast. Ele é gratuito, tem a versão paga sem anúncios, mas gratuito também tem ali como utilizar. Então na aba do Spotify, você escreve podcast, vai aparecer ali a categoria e dentro vai ter dezenas, milhares de podcasts. Vocês vão lendo ali os temas e acham um tema interessante e escuta. Geralmente, quando você escuta um canal que é interessante, acha um canal de um podcast, escuta, gostou ali dos locutores, gostou do tema, você pode seguir ali aquele canal, assim como no YouTube. Mesma coisa que funciona no YouTube. E aí sempre que aquele canal postar mais vídeos, você vai ouvindo ali podcasts daquela mesma galera. Então, no Spotify você encontra podcast também. Existe um aplicativo nos smartphones chamado Podcast Addict. É um aplicativo onde você baixa, lá você vai ter as categorias de podcasts: humor, cultura geek, filmes, informação, história, biologia, ciências. Você vai achar ali várias galeras que fazem podcast, escuta um podcast e acha ali o que te interessa. O Podcast Addict também é um aplicativo muito bom. Outro aplicativo para vocês acharem podcasts é no Google Podcasts. No Google funciona da mesma forma, você vai entrar lá, vai ter categorias. Se você já conhece um canal, eu conheço um
uma galera muito boa em podcast, um canal muito bom, eu quero procurar eles. Você digita lá. Se você é novo no mundo dos podcasts, quer conhecer aí canais novos, você vai lá no Google, vai pelas categorias do seu interesse. Quero ouvir sobre jogos, quero ouvir sobre filmes, quero ouvir sobre ciência, sobre planetas. Então você coloca lá o tema e acha ali uma variedade de podcasts naquele tema. Outro aplicativo é o Castbox. Castbox também é um aplicativo que segue a mesma linha do Podcast Addict. A interface dele é até parecida e é a mesma coisa. Você entra lá, se você já tem uma galera que você quer ouvir específica, você escreve, senão você vai pelos temas e encontra. E no clássico YouTube também tem podcasts. Você colocar lá podcast no YouTube, vai ter vários. Coloca lá o tema. Então, tem muito podcast hospedado no YouTube também. Às vezes, o podcast não, ele não trabalha com imagem. Ele é só áudio. Mas aí bota lá no YouTube, fica só uma imagem de fundo e você vai só escutando. Porque o YouTube precisa que tenha alguma imagem, não necessariamente um vídeo. Então, se tiver uma foto ali de capa, rola ali o podcast, você escuta o podcast normalmente. Então, esses 1, 2, 3, 4, 5 são os 5 melhores lugares para vocês procurarem e ouvirem podcasts. São lugares seguros, são lugares fáceis, interface fácil de procurar. Os tipos de podcasts. Os podcasts, pessoal, eles têm alguns tipos também, alguns padrões de podcasts, de ouvir ou de fazer também. Entre os padrões de podcast, existem os podcasts de bate-papo, onde pessoas ali se reúnem, não necessariamente presencialmente, dá para gravar online, e debatem, fazem mesa redonda sobre um determinado assunto. Por exemplo, podcast para discutir o filme Liga da Justiça. Então, tem lá algumas pessoas convidadas, uma pessoa ou mais, e essas pessoas vão conversar como uma roda de amigos, vão bater um papo ali sobre o filme. Falar, o Capitão América é Marvel, tô falando Liga da Justiça, né? O Batman não tá muito bom nesse filme, mas em compensação a Mulher Maravilha que salva o filme e o personagem. Aí você procura lá sobre um desenho que você gosta, sobre um jogo que você gosta, sobre um artista. Então esse formato bate-papo, são pessoas discutindo, e aí você vai ouvindo na sua casa, você vai concordando ou não com a opinião daquela galera ali, mas é bem interessante ouvir pessoas falando sobre assuntos que vocês se interessam. Então, bate-papo é um estilo de podcast. Informativo/educativo. Os podcasts informativos ou educativos, eles servem para informar ou ensinar algum assunto. Então tá estudando aí sobre os planetas, a origem do universo. Escuta ali um podcast sobre a origem do universo. E aí nesse podcast vai ter informações, a pessoa vai explicar. Por exemplo, existem milhares de podcasts sobre o Covid, sobre a pandemia, onde as pessoas informam, explicam, ensinam sobre Covid, etc. Então existem podcasts que vocês escutam e estudam ao mesmo tempo, vão ganhando ali aprendizado, vão entrando informações novas. Então é um estilo de podcast. Podcast storytelling. O podcast storytelling são podcasts contando uma história, onde essas histórias podem ser reais ou ficção. Então eu vou ouvir um podcast ali com uma história de suspense, um podcast ali com uma história de comédia, um podcast com drama, um podcast policial. Então são os storytelling. Nesse tipo de podcast, a pessoa ou as pessoas contam alguma história ali. Tem um podcast estilo entrevista, onde a pessoa recebe ali um convidado, alguém famoso ou não, e aí essa pessoa entrevista mesmo, no sistema entrevista normal, só que está no formato de áudio, que é no formato podcast. Então, tem muito podcast de entrevista, com talvez pessoas que vocês se interessem, pessoas engraçadas, pessoas interessantes, youtubers, e por aí vai. E o podcast dissertativo, que é quando o narrador está ali dissertando sobre alguma coisa, sobre algo ou alguma coisa, é dissertativo. E o podcast, ele não tem que ser ou bate-papo, ou informativo, educativo, ou storyline, ou entrevista, ou dissertativo. Ele pode ter vários desses elementos, ele pode misturar elementos, ele pode ter um momento de bate-papo,
depois o momento de entrevista, depois o momento informativo e terminar ali dissertando sobre alguma coisa. Então, esses são temas de podcasts. Eles podem ser de um tema só. Um podcast pode ser só de bate-papo, só de entrevista, só de storytelling, mas também pode misturar essas categorias. Então, são os padrões aí de podcast. Para se criar um podcast, nós vamos falar muito disso com vocês ao longo aí dos próximos dias, não só eu, quanto os outros professores, até para auxiliar vocês na criação do podcast de vocês. Porém, basicamente, um começo é esse passo aqui. Um podcast precisa de um autor. O que é o autor? É quem vai produzir o podcast. O podcast ele não sai ali do nada. Ele não surge ali sem alguém, sem um autor por trás. Então, o podcast precisa de um autor, que no caso serão vocês que vão produzir o podcast. No podcast é necessário definir um público-alvo. Esse público-alvo, pessoal, ele pode ser por idade, pode ser por interesse, etc. Para quem que eu estou fazendo um podcast? Eu estou fazendo um podcast para crianças, eu estou fazendo um podcast para adolescentes, eu estou fazendo um podcast para pessoas que têm interesse em comum. Então, estou fazendo um podcast para fãs de desenho animado, estou fazendo um podcast para fãs da Marvel, para fãs da DC, eu estou fazendo um podcast para os meus colegas de sala. Então, definir um potencial público-alvo para saber, para você dar um rumo ali do seu podcast. Se você está fazendo um podcast para os fãs da Marvel, você não vai ficar falando mal da Marvel e falando da DC, enfim, tentando fugir ali do seu público-alvo. Então, definir e pensar assim, para quem é o meu podcast? Meu podcast é para crianças, meu podcast é para os colegas, meu podcast é para todo mundo que gosta de YouTube, para todo mundo que gosta de jogar Among Us. Então, definir, pensar quem é o público-alvo de vocês vai ajudar um caminho. O podcast precisa de um tema e tópicos que serão discutidos. Não dá para falar assim, eu quero fazer um podcast, ligar o gravador e falar sem freios. Então precisa ter um tema, e dentro do tema você precisa definir tópicos que vão ser trabalhados no tema. Por exemplo, no nosso caso, o tema geral do projeto é autoestima, mas que dentro de autoestima existem vários tópicos, várias coisas que podem ser abordadas. Então definir o que eu vou falar dentro da autoestima. Autoestima tem tema geral, mas é muito amplo. Mas eu vou falar o quê? Vou falar dos padrões de beleza que a mídia emprega, vou falar sobre a autoestima do dia a dia, eu vou falar da autoestima nas redes sociais. Então vocês vão escolher tópicos e vão discutir. Tem que ter um tema geral. O tema do podcast é esse, e decidir quais são os subtemas que serão tratados no podcast. Linguagem, a linguagem do seu podcast. O que é a linguagem do podcast? Ela vem depois de você definir o potencial público-alvo. No podcast você não precisa ser tão formal, a não ser que o seu público-alvo seja formal, então você não precisa falar igual robozinho, você não pode falar igual robozinho, porque a outra pessoa está te escutando, então a voz é o que vai conquistar ali, a voz e o conteúdo, não a voz, o timbre da voz, mas a forma que está falando e o conteúdo é o que vai conquistar outra pessoa, porque a pessoa que está ouvindo, o ouvinte, não está vendo nada relacionado, ele está só ouvindo, está só no imaginário. Então, uma linguagem natural, não precisa falar igual robozinho. Se você está fazendo um podcast para criança, você vai usar uma linguagem que as crianças vão entender. Se você está fazendo um podcast para adultos sobre um tema que você domina, você vai usar uma linguagem mais científica. Então, a linguagem é importante porque é como você vai falar, e ela vem logo depois de você definir público-alvo, para quem você vai falar. E aqueles padrões, evitar gírias, evitar totalmente palavrões, e não falar roboticamente, falar uma forma mais natural, porque o ouvinte gosta de ouvir quando a voz está mais natural, e não quando ela está travada, robotificada. Criação de um roteiro. Antes de gravar o podcast, você tem que ter um roteiro. O que você vai falar? Em qual momento você vai falar? Então você faz um roteiro. No começo, eu vou falar sobre isso, vou fazer uma introdução. Depois eu vou falar sobre isso. Depois sobre isso. E vou finalizar com esse pensamento, com essa parte. Então o roteiro, ele é essencial no podcast, que é você definir ali o começo, o meio e o fim, e o que você vai tratar em cada momento.
não só para entrevistas, podcast de entrevistas, mas qualquer podcast que você fizer vai ter que ter um roteiro. Gravação de voz e edição. Depois que você criou o roteiro, escreveu e tudo mais, você tem que gravar esse podcast, né, no áudio, e você tem que também fazer alguma edição. O que é edição? É botar uma vinheta, uma musiquinha no começo, é botar uma música de fundo, um background de fundo, é você colocar, se achar que é necessário, sons animados, sons ambientes, e então, depois que você grava, você faz a gravação de voz e a edição, e nós vamos ajudar vocês em todas essas partes, tá? Todas essas partes aqui vocês não irão fazer sozinhos. Vocês terão aí todos os professores do Fundamental 2 à disposição para ajudar vocês. Depois que você preparou, escreveu, produziu, gravou e editou seu podcast, você vai hospedá-lo. Para isso, nós vamos definir ainda em qual site esse podcast vai ser hospedado para que outras pessoas escutem o seu podcast. Para que nós possamos escutar, para que os colegas de vocês escutem e por aí vai. Então, basicamente, o passo a passo de um podcast é esse roteiro aqui. Vamos lá. Termos técnicos, alguns termos técnicos do podcast, para vocês já irem se familiarizando aí com esse universo. Vírgulas sonoras. Vírgulas sonoras, pessoal, são elementos sonoros de curta duração para preparar um assunto de cada episódio. Por exemplo, você está fazendo um podcast aí sobre princesas da Disney. E aí você tá falando ali sobre a Bela Adormecida. Aí terminou a Bela Adormecida, você vai falar de outro, mas antes de você começar um tema, você bota um sonzinho da Bela Adormecida ali, bota um áudiozinho ali, bota uma vinhetinha, alguma vírgula que vai ali quebrar, assim como o papel da vírgula, vai dar uma respiração para o outro tema. Então, tô fazendo um podcast, tá falando sobre jogadores de futebol. Você foi lá e falou do Neymar. Aí bota um sonzinho do Neymar, bota o Galvão falando aí, narrando um gol do Neymar, rapidinho, tá? São sons rápidos para você introduzir um outro tema. Então as vírgulas sonoras, elas servem para não ficar só na voz, e aí ter alguns efeitos de áudio. Trilha sonora, são as músicas usadas para fazer o acabamento da locução. Loucuração, escrevi errado, não é loucuração, é locução. Então são as músicas que você coloca no começo para tocar no final ou em algum momento. Então a música, a trilha sonora do podcast é chamado trilha. Aí pela trilha também a gente tem o BG, que é o background. Background é a trilha que abaixa de volume e vira fundo para a locução. Então enquanto você está falando ali, tá tocando um background de fundo, que é uma musiquinha instrumental, baixinha, só para dar um clima junto com a voz. Vocês já devem ter ouvido um programa de rádio, e aí geralmente fica uma musiquinha de fundo. Ela não pode ser muito alta, né? Ela não pode ser superior à voz, ela não pode atrapalhar ali a voz. Ela é só um background para dar ali um clima, dar alguma coisa ali, um tchan para a narração. E ambiência. Ambiência são elementos sonoros para retratar o ambiente, mais usado em podcasts de storytelling. Então a ambiência tá lá narrando uma história e fala assim: era uma vez na cidade, e aí tá lá o barulho de cidade no fundo. E aí o fulano foi passear na fazenda e coloca barulho de fazenda. De repente caiu um trovão, faz barulho do trovão caindo. Coloca o barulho do trovão caindo. Então, ambiência são sons ambientes. Porque diferente de um filme ou de uma série, a pessoa está trabalhando com a imaginação. Então ela está ouvindo a narração, ela está ouvindo a voz e está imaginando ali na cabeça dela. Então esta é uma ambiência. Pessoal, softwares básicos para a criação de podcast. Basicamente, precisa ter um gravador de voz, e aí você faz isso com o celular. E um programa para edição é o Audacity. Porém, irei debater isso com vocês nas lives, como que nós vamos fazer. Porque tem aplicativos que eu fiquei sabendo agora há pouco, eu ainda vou pesquisar esses aplicativos que fazem esse trabalho, de você gravar a voz, você já consegue editar por lá mesmo. Então, o Audacity, ele é um programa de computador, onde você edita a sua voz, coloca efeitos, coloca música. Talvez usaremos o Audacity, porém, se o aplicativo que eu estou olhando for melhor, eu vou passar para vocês,
E aí nesse aplicativo você já grava ali, você faz seu roteiro e tudo, você já grava ali seu podcast. Terminou de gravar no próprio aplicativo, você já vai colocar os efeitos, você já vai cortar. Então tem um aplicativo que faz tudo isso, eu vou verificar e passo para vocês. Então aguardem essas informações. E mais uma vez, não desesperem, porque vocês não irão fazer tudo isso sozinho. Vocês vão ter aí um tempo, né? Vocês ou já tiveram um calendário, ou vão receber o calendário até que data, e vão ter um tempo para fazer tudo isso tranquilamente, ok? Então, não entre em pânico, pelo contrário, vai ser muito legal, muito divertido, muito fácil. Pessoal, para hoje era isso que eu queria passar para vocês. Vamos falar muito mais aí de podcast aí ao longo dos dias. Qualquer dúvida vocês podem me procurar ou qualquer professor do Fundamental 2. Todos vão estar aptos e dispostos para ajudar vocês aí nesse projeto que vai ser muito legal e eu queria muito contar com o máximo da participação de vocês para a gente fechar um ano aí com um projeto incrível. E uma tarefinha de casa, né? Essencial, não pode faltar. O que vocês vão ter para casa? Escolher e escutar algum podcast nas plataformas indicadas no vídeo. Eu falei ali várias plataformas onde vocês encontram podcast. Escolha alguma delas e vão procurar algum podcast. Vocês vão ouvir esse podcast, pode ser do tema que for, e após escutar, vocês vão fazer um resumo escrito do que vocês ouviram. Ouvi um podcast sobre vilãs dos filmes de ação. Neste podcast falou sobre isso, sobre a Malévola, tal. Faz um resumo do que você ouviu, faça no caderno, fotografem e postem no Google Classroom um tópico de informática. Caso não tenha matéria de informática, aquelas mesmas orientações, pode ser feito em uma folha na disciplina de OPE ou alguma outra disciplina que vocês tenham folha. Façam cabeçalho com o nome completo do aluno. Vale nota, claro. Qualquer dúvida podem mandar mensagem no WhatsApp. Estou à disposição. Então escolhem um podcast aí legal, o tema que vocês quiserem. Escutem esse podcast. Façam um resuminho no papel. Tirem foto e me mostrem para saber o que vocês escutaram. Qualquer dúvida, pessoal, podem me procurar. Uma excelente semana para vocês. Vejo vocês aí na nossa live. Espero ver o máximo de alunos possível. Estou muito ansioso para encontrar com vocês online. E alguns alunos que estiverem presencial também. Enfim, já deve ter sido falado nos grupos, etc. Qualquer coisa, estou à disposição. Podem mandar mensagem, podem dar um grito aí, pode mandar um áudio, o que for. Um forte abraço, pessoal. Vejo vocês depois e tchau, tchau.